Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre PCA. Eu vou passar algumas dicas para vocês sobre análise de componentes principais, mas sob uma ótica da implementação. Eu vou mostrar alguma implementação que eu fiz, usar um conjunto de dados de exemplo e com isso nós vamos construir um conhecimento. O PCA é uma análise multivariada e ela tem o propósito de condensar os seus dados com suas variáveis de tal forma que você entenda quais são as variáveis que mais influenciam os seus dados. Indico que você fortemente leia mais sobre PCA no seu artigo original ou em materiais que expliquem. Se você quer produzir artigos e usar PCA, se você quer fazer uma análise de dados multivariada, então PCA é uma ótima técnica para vocês utilizarem. Então eu convido vocês a fazerem parte disso. Venham participar dessa aula. Eu sou Diego Rodrigues, doutor em Ciência da Computação. Vamos lá. Pessoal, eu estou aqui aberto com um ambiente Visual Studio Code, ok? Ele está com esses erros aqui que vocês estão vendo, porque é assim que vai acontecer se vocês instalarem um projeto, tentarem pegar esse meu código e executar sem uma configuração adequada. Vou mostrar rapidamente para vocês. Então, utilizando o Anaconda Navigator, eu cliquei aqui em Ambientes, criei esse aqui chamado PCA. Você clica em Start nele, ok? Após isso, você pode abrir o terminal dele, caso precise instalar alguma coisa, vamos deixar aqui do lado, se precisar utilizar. Você pode clicar novamente em Home, porque ele já está selecionado. Você vem aqui, Jupyter Labs e instala, ok? O arquivo desse projeto está no Jupyter e ele tem várias funções de gerar gráfico do PCA, saber qual é a quantidade de componentes principais que você tem que utilizar, enfim. A ideia desse código é facilitar a sua vida. Então, se você tem interesse nele, deixe um comentário no vídeo que eu mando esse código para vocês. Então, eu vou estar mostrando o código, não vou estar codificando linha a linha, vou estar tentando executar ele aqui em um ambiente novo e mostrar para vocês como é que se utiliza. Então, após criar um ambiente, startar ele, você tem que vir aqui, instalar o Jupyter Labs, porque aqui no Visual Studio Code ele vai necessitar que ele exista, ok? Então, ele está instalando e vamos seguindo a instalação, ok? Ambiente instalado. Então, quando você vai ter aqui, ó, o Jupyter Labs está aqui. O Jupyter Labs, gente, é uma ferramenta muito similar, na verdade é a ferramenta do Google Colabs. Então, esse mesmo código que vocês estão vendo aqui, vocês podem estar utilizando ele no Google Colabs. Então, feito isso, vamos minimizar, atualizar aqui a ferramenta. Vocês vão perceber que vai aparecer aqui, PCA aula, que foi um ambiente que nós criamos. Vamos executar aqui. Se você der o comando Shift Enter, ele tenta executar. Então vamos olhar lá, ele executou, está aparecendo aqui 00, tudo ok. Mas na verdade nós precisamos instalar essas bibliotecas. Então eu vou tirar o comentário dela e vamos instalar elas. Então para isso você pode executar aqui. Ele vai dizer, ó, o módulo pandas não existe, ele não está achando o módulo panda. Então, nós temos algumas opções. Lembra daquela janela que a gente abriu? Então está aqui. Nós podemos usar o conda install pandas. Por que o conda? Porque nós estamos utilizando o anaconda para instalar, ok? Então, ele vai dar a opção aqui. Ele vai colocar yes, instalar e torcer para que tudo dê certo. Cada uma dessas bibliotecas, lembrando que o código, você que não é acostumado com programação, tenta entender o seguinte, que o código ele vai executar linha a linha. Então, o que ele encontrar problema, ele vai dar um alerta aqui para a gente. Ó. Primeiro deu no Pandas, vamos ver o próximo. Ah, tá, ele está Extended Model. Vamos ver onde a gente está usando ele.
Deve ser do scikit-learn ou do scipy. Ah, tá aqui. É do scikit-learn. Tá, então você pode abrir o seu navegador, copiar isso aqui, scikit-learn. Você pode, no seu navegador, você colocar aqui, ó, install scikit-learn. Ele vai aparecer aqui essa opção. Você clica, aqui é o site do projeto. Vamos tentar entender como é que ele instala aqui. Vamos ver se ele tem alguma separado para o Anaconda. Ó, pip conda. Conda aqui, ó. Create, não. A gente quer instalar. Conda activate, não. Não. Então a gente vem aqui no pip. Copia isso aqui, ó. Pip install scikit-learn. Vou colocar essa janela aqui para o lado. E nós vamos colar naquela outra janela, ó. Pip install scikit-learn. Ele vai instalar. Vamos colocar do lado. Executar novamente. Ainda ele está dando um erro nesse no model. Então nós vamos copiar isso aqui. Colocar no Google novamente. Vamos clicar aqui. Então ele está dando esse probleminha. Às vezes muda de sistema operacional para sistema operacional. Então, olha o verdinho, a galera gostou dessa solução. Então provavelmente é essa. A gente vem aqui. Cola aqui. Vamos só tirar aquele espaço que ficou aqui na frente. E ele está instalando. Ok? Então, algumas instruções assim. Em outros vídeos meus eu posso detalhar isso aí. Então, deixa eu executar de novo. Parece que tudo executou agora perfeitamente. Agora nós precisamos fazer a leitura dos dados. Então, se você também não é acostumado, os dados que nós vamos ler é esse aqui para teste, tá, gente? Nós vamos ler esse aqui, ó, play tennis, ok? Então, para ler esse play tennis, você pode simplesmente usar o pandas. Então, a gente pode colocar aqui, vamos colocar aqui um df, que é um data frame, recebe, ou dados, vamos chamar de dados, ó, dados. Data, vamos chamar de data. Nosso data recebe, vamos chamar de dados mesmo, dados. Recebe pd, que é o do pandas, ponto read csv. Aí aqui nós vamos passar o csv, o caminho do csv. Então, qual que é o caminho do nosso CSV? É o play tennis. Então, a gente vai chamar ele aqui. É o play. Esse aqui, tá, gente? Ó, que eu estou tentando ler esse aqui, tá? Então, eu posso até renomear, copiar aqui para não digitar errado. Posso colocar playtennis.csv. Aqui, ele até completou aqui para mim. Ok. Posso tentar ler. Opa, deu certo. Agora nós vamos verificar se está tudo certo mesmo, tá? Então nós vamos criar. Tá, ok. Nós vamos criar aqui um código abaixo dele. Vamos colocar aqui dados.read e vamos pedir para ele apresentar os 5 primeiros registros. Vamos executar. Tá aqui, deu tudo certo. Aqui são os atributos nossos, aqui são as colunas, então ele está dessa forma. O que nós vamos construir agora, vamos salvar aqui, nós vamos executar essa função, que eu já deixei prontinha aqui, ó, que é essa normalize data, ou seja, eu vou normalizar os dados e transformar esses dados em categóricos, tá bom? Então como é que nós vamos fazer isso? Deixa eu comentar logo esses outros aqui. Comentar o do PCA aqui também,
que é essa função. Então nós temos aqui funções. Então eu já vou startar essa função, ok? Deu tudo certo. E vou startar essa segunda função aqui que eu tenho, que é transformar a categoria em coluna, normalizar dados. Então são todas funções que eu fiz já, então já fica pré-definido. Executar o PCA. Então tá esse aqui, ó. Ele é bem longo, mas vocês podem ter acesso a esse código. Então vamos lá verificar um por um, tá bom? Ok, então eu já tenho dados, então eu vou criar agora os dados normalizados, tá? Então para criar isso, eu vou colocar aqui que eu normalizei de data, tudo bem. Então aqui eu passo como parâmetro dados, que são os meus dados. Vamos executar essa função e ver se ela não dá problema. Então ela deu um probleminha aqui. Ah tá, que o elemento do data type é requerido, ok? Que ele, para normalizar aqui os dados, ele está usando essa função aqui. Ele precisa transformar essa função em números. Então, primeiro eu tenho que categorizar esses dados. Então, eu tenho que categorizar isso porque ele só normaliza se tiver em números. Então, aqui, para categorizar, eu posso pegar todas essas minhas colunas e passar aqui esse data frame, que ele vai categorizar as colunas que ele tem em códigos. Então, eu posso chamar essa função categorizar colunas. O que eu estou fazendo aqui é uma transformação de dados. Então, eu não posso normalizar ainda. Por quê? Porque os dados estão em texto, tá? Então, se eles estão em texto, eu preciso fazer um processo de categorize columns. E para isso, eu vou passar aqui o dados e verificar se eu consigo categorizar essa coluna. Opa, está aqui em cima. Então ele está dizendo que está faltando qual são minhas colunas, o nome das minhas colunas. Então eu vou pegar o nome das minhas colunas agora para vocês. Então vamos lá, pessoal. A nossa coluna ela precisa ser categorizada. Então quando a gente executa essa função que eu deixei para vocês assim, você precisa passar o nome da coluna, tá? Aqui eu vou passar um por um porque fica mais fácil e mais prático para vocês. Então, colocar assim. Se você tiver muito mais coluna que isso, você tem que usar um meio de fazer uma estrutura de repetição para isso, tá bom? 3, 4, 5. São 5 categorias, 5 atributos, né? Então eu colo eles aqui. Então essa é uma função que eu já deixei prontinha. Por quê? Ele já vai pegar, ok, Outlook, temperatura, Humidity, Winding, Playtimes, ok. Quando eu executar isso aqui, ele vai aparecer aqui outras 5 atributos chamado cat, com underline categoria aqui, que ele vai colocar números para cada uma das categorias começando no 0, ok? Então, por que ele faz isso? Porque o PCA ele precisa dos seus dados numéricos. E para isso a gente precisa normalizar esses dados. E para normalizar esses dados, ele vai receber aqui, meu novo conjunto de dados vai receber uma função, que eu também estou deixando aqui para vocês, que recebe esses dados com underline categoria e transforma nos dados normalizados. Eu vou deixar um print, na verdade nem precisa do print, só normalizei assim. No Jupyter não precisa disso. E vou colocar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as categorias 1, 2, 3, 4, 5 e vai colocar de 0 a 1 e vai colocar todo mundo na mesma grandeza numérica
vai colocar todos os atributos na mesma grandeza numérica, beleza? Então, essa função normalize categoriza coluna, que é essa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ele normalize categoria coluna, que pega, então o que ele faz? Eu deixei tudo bem explicado aqui para vocês. Você passa o parâmetro, ele retorna a nova coluna com a categoria. E ele faz esse processo de transformação usando a função scaler, que é o standard scaler. Então, com base nesse scaler, ele faz essa transformação e coloca todo mundo na mesma escala. Você poderia estar utilizando o min-max e outras funções de normalização. Essa foi uma que eu usei a nível de exemplo. Ok, aí quando você pega aqui, eu criei também essa função aqui. Vou colocar aqui para vocês. E essa função é bem bacana. Ela calcula o VIF e plota isso. E ele vai pegar os dados agora, os dados normalizados, que é os normalized data. Então o que ele faz? O que essa função faz? Ela calcula os fatores de inflação da variância, o VIF. Então ela calcula o VIF, indica se está multicolinearizado ou não. Então dessa forma você consegue identificar quantos grupos representam todos os dados. Por exemplo, para esse conjunto de dados de exemplos que a gente está tendo, ele vai gerar esse gráfico, então ele vai ter aqui a variância cumulativa e a variância explicada. Então o que ele quer dizer com isso? Que um bom indício desse momento de repartição é que nossos dados, aqui, esses dados do teste, com 5 componentes principais, representam todos esses dados. Então, nós podemos analisar também que com 2 componentes nós temos 60% dos dados. Com 3 componentes temos mais de 80% dos dados. Ou seja, com 5 componentes nós representamos todos os dados, mas com 3 componentes principais nós representamos mais de 80% dos dados. Ou seja, na função que eu deixei aqui do PCA, nós precisamos só de 3 componentes principais para representar a maior parte dos dados. Quando a gente executa aqui, execute PCA normalized. Tá, vamos lá ver se a função foi executada. Ok, é que o nome da função mudou, que é só execute PCA, e eu coloquei o nome errado ali. É só prestar atenção, tá, gente? Todo mundo erra, normal. Tá, execute PCA. Então recebe os dados normalizados. Se você executar aqui, com 3 componentes principais, eu represento a maior parte dos dados. Então ele está aqui com esses 3 componentes principais. Quando nós executamos as outras funções, nós tentamos entender como é que esses dados estão dispersos e como é que essas variáveis se comportam. Claro que isso aqui é um dado de exemplo. E esse outro gráfico que essa função gera, nós entendemos aqui em relação ao PCA 1 e 2, ou seja, os 2 componentes principais, em destaque quais são as variáveis que mais influenciam esses dados. Quanto mais distante do centro, maior a influência dela. Esses dados estão bem dispersos, é o que a gente pode notar aqui. Então, essa é a função que eu deixo para vocês hoje. Isso é uma dica de um código de implementação. Então, se você gostou, se você tem interesse nisso, entre em contato, deixe seu comentário, que eu forneço esse código para vocês e você pode melhorar, ampliar esse código aí e tirar um excelente proveito dele. Lembrando, mais uma vez, que esse foi um código de teste, com dados de teste, então ele pode ser melhorado e ampliado, beleza? Só para finalizar,
Eu vou testar aqui com 5 componentes principais, que é o máximo dos dados, para vocês verem como é que eles se comportam. Ou seja, os 3 primeiros componentes principais, igual eu falei, representam a maior parte dos dados, ok? Então nós temos aqui o PCA1 e você poderia fazer os gráficos dos outros componentes principais, simplesmente alterando o nosso código. Isso aí. Desejo para vocês uma ótima semana e muito obrigado.